A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estaremos nesse momento fazendo o resumo da próxima lição, lição de número 6, a ser ministrada no dia 11 de agosto de 2019. Mas antes, queremos agradecer mais uma vez, irmãos, as visualizações, os likes que os irmãos têm deixado, os comentários. Isso é que nos incentiva a prosseguir com o nosso projeto, irmãos. Tudo para a honra e glória do Senhor e para a edificação da igreja. Posto isso, irmãos, vamos à nossa lição. O título da lição é O Discipulado Diligente. Discipulado, no sentido comum, é o coletivo de discípulo, ou seja, aluno. No sentido bíblico, são os que seguem a Jesus. Ou ainda, discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus e, quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. O trabalho não acaba com a conversão. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer e aprender mais de Jesus. Oséias 6,3 diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. 2 Pedro 3,18 diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Diligente é um adjetivo atribuído a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Esse termo é utilizado para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. O discípulo de Cristo diligente, primeiro, é chamado por ele. Lucas 5,10. Segundo, deixa tudo para segui-lo. Lucas 5,11, Lucas 5,28, Lucas 14,33. Terceiro, anda e come com ele. Lucas 6:1. Quarto, não pode desistir do seu chamado. Lucas 9:62. Quinto, é comissionado a fazer a obra. Lucas 10, de 1 a 12. E, sexto, ouve e guarda a sua palavra. Lucas 11:28. O texto áureo diz assim: Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Lucas 12:40. Irmãos e irmãs, temos ouvido dizer que devemos viver hoje como se Cristo viesse amanhã. No entanto, na realidade, nós devemos viver agora como se Cristo viesse agora. Verdade aplicada. O Senhor Jesus chama os seus discípulos para uma vida diligente, frutífera e consciente dos desafios a enfrentar. Lucas 10:3 diz: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Objetivo da lição: mostrar que discípulos diligentes são cuidadosos. Segundo, apontar a importância dos discípulos serem frutíferos no reino de Deus. E terceiro, falar sobre os desafios do discipulado. Textos de referência encontram-se em Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Jesus vai voltar. Essa é a nossa bendita esperança, conforme Tito 2,13. No seu retorno, devemos estar, primeiro, cingidos, versículo 35, ou seja, estar pronto para servir. As vestes da época eram túnicas e elas eram desconfortáveis para o trabalho. Tirava a mobilidade no serviço. E as pessoas se cingiam
isto é, colocava um cinto para ajustar a roupa para facilitar a mobilidade. Isso significa estar prontos para o serviço cristão, como Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. João 13, de 4 a 5. Segundo, com as nossas candeias acesas, versículo 35, ou seja, como na parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, temos a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, ativos, alertas, para que, quando bater, logo possamos abrir-lhe, versículo 36, e assentarmos à mesa, sermos servidos, versículo 37. E, terceiro, em comunhão, conforme Hebreus 10, 25, e a todo tempo, na primeira vigília, que é de 18 às 21 horas, na segunda vigília, que é de 21 às 24 horas, na terceira vigília, que é de 24 a 3 horas da manhã, e na quarta vigília, de 3 horas a 6 horas. Versículo 37. Nessa parábola, todos os servos que estão esperando pelo Senhor devem abrir a porta quando ele bater. Não é uma única pessoa que está esperando o Senhor, mas todos os bem-aventurados. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Introdução. Lucas nos ensina a sermos cuidadosos, de modo a dar frutos dignos de arrependimento no reino de Deus. E, por fim, nos adverte a não cedermos quanto à apostasia própria da nossa época. Gênesis 19:26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Lucas 9:62 diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ponto 1. Discipulado cuidadoso. Usando uma sábia linguagem, Jesus coloca a questão da diligência quanto à prática do discipulado. Ele usa parábolas contendo paradoxos, isto é, descrevendo comportamentos que se contradizem e que receberão o devido castigo no fim, conforme a justiça divina. 1.1. Discípulos vigilantes. O verbo vigiar, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer observar atentamente, estar atento, tomar cuidado. No hebraico, o verbo é chamar, vigiar, guardar. No grego, o termo é gregoreo, vigiar. A palavra vigiar tem conotação exortativa, visando chamar a atenção dos ouvintes a estarem prontos para o retorno do Messias. Essa palavra é encontrada em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 10, e em mais 21 versículos do Novo Testamento. Ela é usada no sentido de, primeiro, manter-se acordado, conforme Mateus 24, 43. Segundo, vigilância espiritual, conforme Atos 20, 31. Nós, servos, devemos vigiar, pois, primeiro, somos frágeis como seres humanos. Por isso, Jesus exortou os apóstolos a estarem vigilantes, para vencerem as tentações. Mateus 26, 41, Marcos 14, 38. Fomos perdoados e libertos dos nossos pecados. 1 João 2,12, Romanos 6, 22. Todavia, ainda não estamos livres da presença do pecado na nossa natureza humana. Isso somente se dará quando nosso corpo for glorificado, por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Até lá, devemos ser vigilantes, a fim de não sermos vencidos pelo pecado. Romanos 6, 11 e 12, 1 Coríntios 15, 34. Segundo, o diabo é astuto. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar, conforme 1 Pedro 5, 8. Toda tentação é proveniente da própria natureza humana. 1 Coríntios 10, 13, Tiago 1, de 13 a 15. Todavia, o principal agente da tentação é Satanás,
Mateus 4:3, Lucas 4:2, 1 Tessalonicenses 3:5, Tiago 4:7. Precisamos estar vigilantes e fortalecermos-nos no Senhor, a fim de vencer as batalhas espirituais que fomos submetidos. Efésios 6, de 10 a 18. Jesus exortou os crentes de Esmirna a serem fiéis até a morte, mesmo diante das tentações do diabo, conforme Apocalipse 2:10. E falou aos crentes de Filadélfia, dizendo: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Terceiro, a vinda do Senhor será repentina. Diversas vezes, Jesus exortou os seus discípulos sobre isso. Mateus 24:36, 42:44, 25:13, Marcos 13:33, Lucas 12:46. Infelizmente, não são poucos aqueles que têm a promessa do Senhor como tardia, ao ponto de desacreditarem dela, 2 Pedro 3:4. Todavia, Jesus nos assegurou que viria sem demora, Apocalipse 3:11, 22:12 e 20. Estejamos vigilantes para não sermos pegos de surpresa e sermos achados dormindo naquele dia, conforme Marcos 13:36 e Lucas 21:34. 1.2. Discípulos fiéis e prudentes. O servo deve ser fiel, pois Deus é fiel, conforme Deuteronômio 7:9, Deuteronômio 32:4, Salmo 31:5, Isaías 49:7, 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 10:13, 2 Coríntios 1:18, 1 Tessalonicenses 5:24, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13, 1 João 1:9, Apocalipse 1:5, além de outras referências. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, de 45 a 47. Mateus 10:16, NVI diz: E eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Píndaro, um poeta grego que viveu no período de 518 a.C. a 438 a.C., disse o seguinte: Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente. 1.3. O fogo e a dissensão à terra. Lucas 12, de 51 a 53, diz assim: Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 14:26 diz: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 8, de 19 a 21, diz assim: A mãe e os discípulos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. João 7:5 diz assim: Pois nem os seus irmãos criam nele. Romanos 8, de 38 a 39, diz: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto 2. Discípulo frutífero. Lucas sabia da importância dos seguidores de Jesus serem discípulos arrependidos, frutíferos e que demonstrassem os frutos também do cuidado com o próximo. 2.1. A importância do arrependimento. O nosso comentarista cita 2 casos em que a morte surgiu subitamente. Lucas 13, de 1 a 5. Com o intuito de mostrar que todos, sem exceção, devemos estar preparados para qualquer eventualidade. E, para isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados, antes que seja tarde demais. O crente fiel pode se encontrar com Jesus de 2 formas: por ocasião do arrebatamento da igreja ou através da morte, conforme o mendigo Lázaro em Lucas 16, de 19 a 31. Lucas 3,3 diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 13,3 e Lucas 13,5 são 2 versículos que falam a mesma coisa, isto é, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Atos 2,38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 2.2 O perigo da esterilidade. Na parábola da figueira estéril, de Lucas 13, de 6 a 9, vemos que, primeiro, o fato do dono da vinha não encontrar fruto na figueira, versículo 6, é marcante porque as figueiras da Palestina produzem frutos durante 10 meses do ano. Segundo, o dono da vinha procurou fruto na sua árvore por 3 anos, versículo 7. Isto é, no 5º, 6º e 7º ano após o plantio, porque nos 3 primeiros anos os frutos não podiam ser comidos e no 4º ano a produção era dedicada exclusivamente a Deus, conforme Levítico 19, de 23 a 25, e, portanto, decide cortá-la. Terceiro, o viticultor intercede a favor da figueira, versículo 8. Ele representa a voz da misericórdia contra a voz do juízo, dando mais uma oportunidade à figueira para que seja fértil, adubando-a com o estrume. Quarto, no versículo 9, vemos que é dada uma oportunidade da figueira produzir frutos e que, em caso contrário, será cortada. Note que não se fala em tempo para a execução do juízo. Nosso Deus, apesar de justo, não tem pressa em executar o juízo. Lucas 3,8 diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Gálatas 5,22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 2.3 O fruto de socorrer o próximo. Jesus ensinou com palavras e ações o amor ao próximo. Primeiro, ilustrando o amor ao próximo, Levítico 19:18, através da parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 25 a 37. Segundo, saciando a fome de uma multidão, multiplicando pães e peixes, Lucas 9, de 10 a 17. Terceiro, mostrando que, para se curar física e espiritualmente, não há dia ou hora, Lucas 4, 31 a 36, Lucas 6, de 6 a 11. Quarto, perdoando os pecadores, Lucas 7, 48. Quinto, mostrando a necessidade de sempre perdoar ao irmão arrependido, Lucas 17, de 3 a 4. E, sexto, falando aos religiosos sobre os preceitos mais importantes da lei, Mateus 23, 23. Albert Schweitzer, que nasceu na Alsácia,
no ano de 1875 e morreu em 1965. Ele foi médico, teólogo, filósofo, músico, inclusive recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E ele propôs uma reflexão sobre a necessidade de trazermos à tona a noção de generosidade humana, dizendo: a quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Ponto 3. Discipulado e os desafios. Na sinagoga, os adversários de Jesus ficaram envergonhados e o povo se alegrou por testemunhar as maravilhas operadas pelo Senhor. Lucas 13:17. Nesse contexto, Jesus profere duas parábolas para enfatizar a presença do reino: grão de mostarda e fermento. Anuncia a responsabilidade pessoal e a rejeição por alguns. 3.1. A presença do reino. Jesus disse em Lucas 17, de 24 a 21, na Almeida Revista Atualizada, o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Colossenses 1:13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, de Lucas 13, 18 a 21, ilustram a expansão do reino de Deus nos corações dos discípulos. Não se trata de um reino físico, mas sim de um reino espiritual, conforme nos dá a entender os versículos agora mencionados nesse tópico. Na oração dominical, Mateus 6, de 9 a 15, Lucas 11, de 1 a 4, Jesus nos ensina a pedir ao Pai: venha o teu reino. O verbo vir está no presente do subjuntivo. O reino de Deus é para ser vivido aqui e agora. 3.2. O cuidado com as escolhas. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mateus 7, de 13 a 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos e irmãs, desde o Éden, o homem faz as suas escolhas, conforme Gênesis 2, 16 e 17. Os discípulos diligentes de Cristo devem escolher a vida e não a morte. Deuteronômio 30:19. Lucas 21:19, NVI diz: é perseverando que vocês obterão a vida. 3.3. O lamento de Jesus pela recusa daquela geração. Lucas 10:13 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Lucas 13:34 diz: Jerusalém, Jerusalém, e mata os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Irmãos e irmãs, Hebreus 10, de 26 a 27, na NVI, nos adverte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Conclusão: Jesus coloca diante de nós a necessidade de nos esforçarmos para entrarmos no reino e lá permanecermos. Tudo pode ser resumido nessa palavra: diligência.
visto que esta significa empenho, cuidado e amor na maneira como se faz algo. O contrário de diligência é negligência. Irmãos e irmãs, nesse momento, nós encerramos o nosso breve comentário. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.